Audiência amiga do Pensar Piauí, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos conversar mais uma vez com o Rudarrice, sociólogo, que já esteve conosco aqui no Pensar Piauí em algumas oportunidades. Como vai, Rudar? Tudo em paz? Tudo bem, um período meio agitado, pelo visto, virou o sobrenome do Brasil, agitação, né? Mas tá tudo ótimo. E você aí? Saudade de Teresina, né? Pois é, precisa voltar aqui para a gente comer um outro peixe daquele ou uma Pois é. iguaria qualquer sem ser peixe. Rudar, nossa conversa de hoje é sobre esse tema que vem dominando as atenções da sociedade brasileira, essa questão da violência nas escolas, essas agressões que acontecem, que têm acontecido de uma forma muito rápida, de um episódio para outro, que tem assustado pais, alunos, professores e a sociedade como um todo. Você tem trabalhado nessa área já há muito tempo, na área da educação, e eu começo perguntando, como é que a gente chegou neste ponto? O que fez com que a educação brasileira chegasse nesse momento de violência que vem ocorrendo nas escolas do Brasil afora? Bom, Oscar, em primeiro lugar, uma tese geral. O que precisa ter para que a gente tenha acontecimentos sequenciais de violência coletiva? Nós precisamos ter três coisas, três fatores, eles têm que contribuir. O primeiro é um ambiente da violência, uma pregação diária do uso da força, da intransigência, da humilhação, da incivilidade. Precisa criar um clima que destrua os vínculos que nós temos entre nós numa sociedade. Sociedade diferente de comunidade, de grupo. Sociedades são agrupamentos muito amplos, num território amplo, em que as pessoas que estão nele e transitam nesse território não se conhecem. Então, como é que a gente convive? Respeitando regras e alguns princípios de convivência. Então, é uma consciência individual que a gente adquire sobre o nosso papel e a nossa função na vida social. A violência em sequência de massas, ela só ocorre quando quebra esse tipo de pensamento, de acordo, que nem sempre é muito explícito, da sociedade. O governo Jair Bolsonaro quebrou. Na verdade, desde 2015, que a gente está sacudindo esse país para alterar os valores culturais, de tal maneira que hoje nós não temos mais os princípios que grande parte das pessoas que têm a minha idade ou um pouquinho mais novo tinham, cresceram com eles, né? Essa coisa de que o Brasil é hospitaleiro, essa coisa que aqui nunca teve guerra, essa história de que a gente não discute certos assuntos para evitar a briga. O Bolsonaro, e antes, alimentado pela Operação Lava Jato, destruíram essa cultura brasileira, essa identidade brasileira. Mas isso não basta. Nós temos que ter personalidades sádicas ou propensas a seguir esse tipo de discurso da violência. E essas personalidades... Então, nós estamos falando que esse pessoal que está atacando a escola e que está ameaçando, eles não estão equilibrados, eles não estão felizes. São pessoas que têm dificuldades para lidar com o mundo externo, ou porque eles se sentem humilhados, ou porque eles estão ressentidos, ou porque eles são sádicos. Eles só se sentem felizes impingindo a dor ou a morte em outra pessoa. Como é que você junta os dois e dá o estopim? Com o que se chama câmara de eco. Você coloca esse pessoal... Câmara de? Eco. Câmara de eco. Você coloca esse pessoal no grupo de WhatsApp, você coloca esse pessoal numa sala do Deep Web, né? Deep Web é internet que você não consegue achar, que ele não está no Google, por exemplo. Né? Os técnicos chamam de não indexado. Né? Então, só quem tem a chave para entrar naqueles lugares é que entra. Né?
Você está lá dentro e ouve o mesmo discurso o tempo inteirinho, 24 horas, dando a sensação de eco. Eu falo uma coisa e volta para mim, eu falo uma coisa e todo mundo fala a mesma coisa de tal maneira que isso é uma espécie de lavagem cerebral. Me diga uma coisa aqui, cortando um pouco o seu raciocínio. Não, já tinha terminado. Você disse assim, o Jair Bolsonaro mudou aquele padrão que a gente vinha tendo. Depois você disse que, na realidade, desde 2015. Eu pergunto, mas esse não é um fenômeno, quase que afirmando, mas esse não é um fenômeno apenas brasileiro. Então, que associação que a gente faz, mesmo levando em consideração a questão do Jair Bolsonaro e de 2013, 14, 15 para cá, mas como é que a gente associa o que acontece no Brasil hoje com o que acontece no resto do mundo? A única associação são os operadores de extrema-direita que forjam essa engenharia que eu acabei de falar. Nós vamos encontrar nos Estados Unidos o pessoal que projetou o Trump, né, e aquele mobilização maluca daquelas 30, 40 organizações ao redor do trumpismo. Nós vamos ter na Itália, com o movimento 5S, nós vamos ter na Hungria, mas nós vamos ter no Brasil. O que é que nós não podemos subjugar? É que o bolsonarismo é uma das experiências mais potentes no mundo de mobilização de massa. O que você tem na Europa? Você tem grupos de extrema-direita? Claro que você tem. Muitos que utilizam redes sociais, sim, mas o tema deles é migração. É defesa da nacionalidade. O Bolsonaro quebra isso com um discurso contra LGBT, mulheres, negros, indígenas. Ele faz uma listagem de inimigos dele, pessoal, e ele projeta como inimigos da nação. Nós não temos essa experiência no mundo. Não existe esse tipo de discurso fascista com essa natureza que nós tivemos no Brasil. Segundo lugar, o Bolsonaro decidiu, e a equipe dele, né, que ao invés de ter um partido de massa como toda organização fascista, eles iam ter ação fragmentada nas redes sociais. E eles trabalhavam de maneira fragmentada. Isso nós vimos na Itália. Mas a substituição do partido pela rede social foi mais forte aqui do que na Itália, embora na Itália também tenha sido. E, finalmente, uma defesa dupla do ultraliberalismo e do ultraindividualismo. O ultraindividualismo pegou os jovens que vão estar no MBL e que, de alguma maneira, esse pessoal, que nos Estados Unidos se autodefine libertários, aqui no Brasil a tradução, para não parecer libertário anarquista, é libertariano. É uma cultura norte-americana quando você vê filme de um policial entrando numa propriedade privada, sai um morador com arma e fala: você tem mandato, senão você vai levar tiro. Essa é a cultura da base dos libertarianos, ou seja, o Estado não está acima da propriedade privada e do indivíduo. Inclusive, eles pregam não pagar imposto. Pois bem, esse é o discurso do MBL. E esse discurso vai fazer vai criar uma linha de ligação com, por exemplo, os militarizados que vão estar se organizando nos CACs. Então, o que eu estou querendo dizer, Oscar, é que o ambiente que o Bolsonaro criou no Brasil, ele é muito mais sofisticado e é um dos mais importantes do mundo, né? Porque ele conseguiu articular um quebra-cabeça que vai desde os madeireiros, o pessoal da mineradora, até os bombados, os jovens libertarianos, os ultraliberais ligados ao mercado financeiro. Ele conseguiu, parte do agronegócio, ele conseguiu criar o que o Gramsci chamava de discurso hegemônico. Ele consegue colar interesses dispersos num único discurso.
O bolsonarismo não é qualquer coisa. E ele, então, entra nas redes sociais, entra no Deep Web, e a meninada começa, que sai da pandemia, já quebrando as regras de convivência. Se você conversar com professores de qualquer escola brasileira e perguntar o que aconteceu com o comportamento das crianças e adolescentes depois da pandemia, quando voltaram para a aula presencial, eles vão falar, ficaram capetas. Eles não... Tudo aquilo que eles tinham de regra, de convivência, acabou. Eles comem mais, eles não dão licença, não falam obrigado, eles não têm paciência, são hiper ansiosos. Está dado o caldo de cultura. Ao invés do Brasil falar, depois da pandemia, vamos ter uma política do cuidado, ouvir as crianças ou adolescentes, vamos criar um ambiente de acolhida. Tal. Não, vamos dar mais matéria para recuperar o que a gente perdeu durante a pandemia. Agora nós estamos colhendo. Quando começaram há 4 dias atrás, na verdade há 6, mas há 4 dias, a gente percebeu que se espalhava por várias cidades, principalmente São Paulo e Minas. Em 4 dias nós chegamos a 10 estados. Os 3 estados do Sul, 4 do Sudeste, Bahia, Maranhão, Amazonas, Goiás, quer dizer, ele se espalhou pelo país. Nesse momento a gente percebeu que, no começo não, mas de 2 dias para cá, tem pessoas entrando nesses grupos de jovens, incentivando a violência, começaram a produzir vídeos muito bem feitos, falando de Columbine nos Estados Unidos, começaram a ameaçar universidades. A gente percebeu que criou um formato, ou seja, a extrema-direita chegou agora uma ação da extrema-direita. Professor, quando o senhor disse assim, ou seja, aí a gente teve um probleminha aqui. Eu queria que o senhor repetisse aí. Não. Agora o que eu estou dizendo tá chegando truncado aqui o sinal, tanto a imagem quanto o som. Eu vou sair e voltar. Sair e voltar. Acho que agora já ficou legal. Vamos tentar. Estabilizou? A partir do ou seja. Tá bom. O que eu estava dizendo é que, de repente, a extrema-direita entrou nesse jogo. Há 2, 3 dias atrás, nós percebemos que já havia uma articulação e uma ação organizada tentando incentivar os jovens a ameaçar. Veja, casos de violência concreto, nós tivemos mais poucos. O que nós tivemos muito é ameaça, 2 tipos de ameaça. A ameaça que é fake news, e a gente está percebendo que está sendo disseminado fake news, inclusive falsificando comunicado de escola, secretário, faculdade, dizendo nós estamos suspendendo as aulas, aí a polícia vai ver o que está acontecendo, não está a aula suspensa. Ou seja, isso é um discurso organizado da extrema-direita, mas nós temos também garotada que está surfando nessa onda porque quer aparecer. E aí eles estão postando nas suas redes foto deles falando entre 8 e 9 horas na escola tal, eu vou entrar armado, vocês vão ver. Aí a polícia está pegando e recolhendo todos esses adolescentes, né? Então está criando uma onda, Oscar. Está virando uma onda muito perigosa que nós temos que cercear agora. O senhor tem falado aí, tem usado o termo extrema-direita. Sim. Não é fascismo isso? Porque é o seguinte, veja, o fascismo... Como dar nome correto a essa situação que o senhor acabou de falar sobre? Então, a gente vai continuar dizendo que é uma ação da extrema-direita? O fascismo é uma modalidade de extrema-direita. Então, vamos por partes. Quando a gente fala extremismo, seja de esquerda ou de direita, o que nós estamos falando? Que aquela força não aceita o debate nem a disputa. Ele quer matar o oponente. É isso que é extremismo. Ele não aceita a democracia. Você tem direita no Brasil que aceita disputar a eleição.
Você tem esquerda no Brasil que aceita disputar a eleição. Você não tem extrema esquerda no Brasil, que fala de usar arma, de destruir o outro, de matar. Inclusive, às vezes eu vejo a imprensa falando, não, porque a extrema-direita é como se fosse uma régua. É equivocado isso. O conceito de extremismo não é uma régua, não é o que está mais à esquerda. É aquele que não aceita o debate político e não aceita a disputa. A esquerda inteira no Brasil aceita a disputa. Inteira está institucionalizada. Mas nós temos extrema-direita. Nós temos o pessoal que faz a arminha, nós temos esse pessoal que está no Deep Web, os incels e tal. Nem todos são fascistas. O que é fascismo? Fascismo é um projeto de sociedade excludente, violenta, a partir do Estado. Mas nós temos uma parte da extrema-direita brasileira que não quer nada com o Estado. Ele não quer disputar a eleição, ele não quer ganhar o Estado, ele quer anarquizar, ele é contra qualquer tipo de representação, e eles querem criar uma confusão imensa no país, que teoricamente se chama caos, teoria do caos. Nós temos também uma linhagem que está, inclusive, numa parte do PDT, trabalhista, Sim. que se chama Nova Resistência Corrente, que é vinculado ao Alexander Dugin, que é um dos braços direitos do Putin na Rússia, e que desenvolve uma teoria internacional que é a mesma do Steve Bannon, e era a mesma do Olavo de Carvalho, que se chama tradicionalismo. Ou seja, eu estou tentando mostrar para você que a extrema-direita ela é mais complexa do que só o fascismo ou só o nazismo. É isso. Ok. E aí eu pergunto agora, depois desse desenho que o senhor fez, o que fazer para restabelecer a paz nas escolas? Eu venho propondo 3 ações. Nós criamos um grupo de trabalho nacional que foi instalado hoje cedo, inclusive, fizeram a primeira reunião virtual ontem. Então, os maiores especialistas, maiores organizações de educação, sindicatos da educação, parlamentares que comandam comissões de educação no país, tal. Então, nós vamos elaborar propostas mais concretas e agudas, mas eu venho pregando 3 grandes frentes. A primeira é, nós temos que ter inteligência policial e cibernética, localizar da onde estão saindo e onde estão postando essas ameaças e caçar. A palavra é caçar. Fascista, extrema-direita, é contra a paz. Eu espero que os brasileiros tenham percebido isso no 8 de janeiro, e esse 8 de janeiro da educação que está sendo ameaça às escolas. Eles querem pânico. E em cima do pânico, eles se impõem pela força. Vão falar que tem que usar guarda armada, que não dá certo em lugar nenhum do mundo e na escola. Em lugar nenhum do mundo. Eles vão falar dos CACs, de armar os pais. Esse é um projeto. Né? Então, nós temos que ir atrás desse pessoal e prendê-los. O Ministério da Justiça já está acionando e tomando várias iniciativas nesse caminho. Ele vem anunciando cada dia uma pecinha dessa inteligência de busca dos... Inclusive, ele anunciou hoje que são 120 técnicos e profissionais que estão só nessa busca cibernética do fascismo. Né? Ele anunciou um disque denúncia ontem ou anteontem. Então, assim, ele está montando... O ministro da Justiça, Flávio Dino, está montando esse esquema, essa engenharia de caça. Isso não basta. O segundo nível é, nós precisamos elaborar protocolo. Você, Oscar, a professora do meu netinho, a minha nora, minha filha, que são mães, elas precisam ter na mão delas um documento simples que diga o seguinte: se tiver ameaça, o que você faz? A quem você recorre? Quem faz esse protocolo, Rudá? Deveria ser o Estado, mas a expertise para isso está na sociedade civil. Está nas ONGs, nos sindicatos, e é por isso que nós vamos formular. E entregar para os governos, não é para o governo federal.
Nós vamos entregar para todos os governos e vamos espalhar entre sindicatos de professores e associações educacionais e de pais. Nós queremos que a sociedade civil se imponha de novo, que tenha uma cultura da paz. Tem que ter protocolo se tiver ato de violência. A quem eu procuro? O que eu faço? Fecho a escola? Em que situação eu fecho a escola? Suspendo a aula? Tem que ter protocolo para agressividade e incivilidade. Situações em que na escola as pessoas começam a intimidar, humilhar, isso também é importante. Pode ser uma porta de entrada da violência. Nós temos que ter protocolo. As pessoas têm que estar seguras e não pode ser ato de heroísmo ou ativismo. Cada um faz o que quer. Nós temos que ter uma política nacional que, inclusive, coíba aqueles que estão com má intenção e saibam que vai ter isso. E, finalmente, uma política do cuidado com as mães e com os professores. Que isso existe em vários países, como a França, em que você tem psicólogos, um exército de psicólogos e assistentes que estão dando suporte emocional e conseguem debelar o pânico quando ele não tem motivo para existir. O pânico, ele paralisa. Quando eu estou em pânico, eu não sei o que fazer, eu acho que eu vou morrer. E isso dá espaço para o fascismo e para a extrema-direita. Então, é muito importante que a gente crie esse serviço público, que pode ser através dos CRAS mesmo, através dos CAPs da área de saúde pública, através das universidades, sindicatos, ONGs. A gente tem que criar uma rede de suporte às famílias, emocional mesmo, né? Às famílias e aos professores. Isso é que eu venho defendendo de imediato, né? Mas, como eu disse, na próxima semana nós vamos começar a publicar várias iniciativas concretas. Bom, eu vou agora puxar o tema aqui mais para a área da comunicação. Há um debate aí, porque agora eu já não me recordo, mas eu acho que foi o assassino de Blumenau, que chegou-se a publicar, o Pensar Piauí publicou a imagem dele, me recordo que o senhor publicou também no seu Twitter, e foi nesse episódio, inclusive, que a Rede Globo, à noite, mudou o posicionamento dela, porque ela também publicou. Como é que os órgãos de comunicação, pequenos, como o Pensar Piauí, enormes, como a Rede Globo, como é que eles se comportam nessa situação? Se você divulga, diz que você está fazendo a propaganda e está estimulando novos atos, mas a função de um órgão de comunicação é informar, é dizer o que está acontecendo. Como é que Rudari se vê essa situação? Eu acho que é uma falsa discussão, típica do academicismo moralista que nós temos no Brasil, despolitizado, que no final das contas, dá espaço para o lado de lá que está nos atacando. Isso não é uma situação de inteligência política. Você sabe que o Freud explicou que eu me defender, inclusive com agressão, de um ataque, é ato de saúde mental. A pessoa que não se defende, ela tem algum tipo de adoecimento. Então, vou voltar. Se fosse verdade que ao eu não anunciar o que está acontecendo em termos de violência, eu debelaria o gatilho e a reprodução dos atos de violência, não teria acontecido o que está acontecendo há 3 dias. O UOL só publicou na manchete deles do UOL atos de violência contra a escola hoje ou ontem, não me lembro muito bem. Ficaram 5 dias sem fazer nada. Sabe o que aconteceu? Multiplicou aceleradamente o número de atos e ameaças de violência. Então, está comprovado agora, nesse período, é o melhor teste empírico, que é um erro grosseiro você não publicar o ataque. É como se eu falasse, não vou publicar o que o Hitler está fazendo na Europa e aí vai acabar o nazismo. Eu não vou publicar o que está acontecendo em 8 de janeiro e aí acaba com essa balbúrdia dos acampamentos.
Não é verdade. A imprensa Então, tem... mas aí eu vou restringir um pouco mais a minha pergunta. No caso de um ataque como o que aconteceu em Blumenau, e há um personagem, esse personagem, o Rudaís botou no Twitter dele, o Pensar Piauí botou em suas páginas, e o G1 da Globo também, durante o dia, publicou. E aí, à noite, houve um meia-culpa e a Globo não vai mais fazer isso e tal, e muita gente seguiu. O Pensar Piauí foi advertido por pessoas de esquerda que não deve divulgar a foto do bandido. Então, como é que o senhor vê isso? Então? Que não tem pé nem cabeça. Eu vi, inclusive, um pesquisador falando, eu indexei 1.500 artigos, se os 1.500 estão errados. Até parece que ciência é uma questão quantitativa. Ela é qualitativa, pô. Imagina, eu pego e falo, todo mundo está tomando cloroquina. 500 pessoas, e eu vou propor tomar cloroquina só porque 500 estão tomando? Não tem cabimento uma coisa dessa, entendeu? A verdade é o seguinte, algum ataque que ocorreu depois se referenciou a Blumenau? Você conhece algum que aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, em Santa Catarina? Algum nomeou o que aconteceu em Blumenau? Falou, vamos fazer o que aconteceu? Olha a foto desse sujeito. Nenhum, Oscar. Nenhum. Sabe o que está acontecendo? É um discurso da covardia. É o discurso da avestruz. O que você tem que fazer numa situação alarmante de violência em escala? Você tem que armar a sociedade. Você tem que criar um ambiente que desmonte, que coloque esse pessoal na parede. Sem arma, né? Armar a sociedade. Vamos dizer assim, instrumentar a sociedade. O menino está pensando em fazer alguma coisa, tem que saber que tem alguém que vai denunciar ele no 0800. Vendo ele sair de casa com... A polícia vai estar de olho nele. Ele está sendo vasculhado. Eu tenho que saber, gente. Numa situação de guerra, eu não anuncio. Eu não mostro quem é o grupo armado, que se eu ver com aquele nome, com cor tal, com um símbolo tal, eu tenho que pegar e me resguardar? Eu não sei quem é o inimigo. Quer dizer, é uma coisa fora do comum. O pior é que as fotos desse pessoal quase sempre mostram suástica. E isso cria uma informação pedagógica. Esse pessoal de extrema-direita. A pessoa vê a suástica, vê o que ele fez e começa a perceber que a suástica, quem usa a suástica e aquele símbolo nazista faz mal para a sociedade, para os meus filhos, meus netos. Eu preciso... O mundo é de símbolo, o mundo é de imagem, e eu quero simplesmente censurar, porque alguém disse que isso gera um estopim, gera um gatilho. Eu acabei de falar, nos últimos 5 dias, não publicaram com essa coisinha que inventaram, e explodiu a ameaça em todo o país, envolvendo 10 estados até aqui. Não tem sentido, Oscar. Até porque a Deep Web está aí, né? Exatamente. Não é publicamente que o pessoal está se referenciando. É lá embaixo. Uhum. É lá embaixo. Muito bem, meu caro Rudá, é um tema complexo. Você mesmo disse que a semana que vem vai estar trazendo mais sugestões nesta área. E aí, se for o caso, a gente troca de novo aqui mais alguns minutos de discussão a respeito desse tema. Eu queria agradecê-lo por mais uma vez estar conosco aqui, pensando as coisas do Brasil agora, nesse momento aqui mais voltado para a educação. Muito obrigado aí por você ter participado aí com a gente. Bom trabalho, Oscar, e a toda a tua equipe. Tá, um abraço, obrigado, até outra vez. Felicidades.